Pessoal, eu vim trazer um lembrete super importante para vocês hoje. E o lembrete é o seguinte: lembre-se de usar o it, ou melhor, os pronomes nas frases. Eu vejo que os alunos têm bastante dificuldade em usar o it, então vamos falar primeiro o it. O it é um pronome que não tem tradução pra gente, não tem nenhum equivalente. A gente usa o it no singular para objetos e animais, né? Objeto ou animal. Mas não é só isso, é para qualquer coisa, na verdade, para facilitar, a gente usa o it para qualquer coisa que não sejam pessoas. Então, se eu estiver falando sobre o rio, eu vou usar o it para substituir a palavra river. Se eu estiver falando sobre uma cidade, city, eu vou usar o it para substituir o city. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que não seja referente a pessoas, que não seja referente a Sarah, Paul, John, certo? Então tá. Qual é a grande dificuldade, além dessa, claro, em usar o it? É o seguinte, então no português eu falo é legal. Eu coloco o verbo ser, né, o é, e o legal, que é o adjetivo. E aí, automaticamente eu já penso, is nice. E eu vejo muitos alunos falando isso. O que acontece no inglês? Nós não podemos começar uma frase com verbo não dessa forma, tá? E aí, eu teria que ter um pronome no início. Então, teria que ser o it, porque aqui eu não tô falando de uma pessoa, nada. Provavelmente eu tô referindo, é legal, eu tô me referindo a uma situação, a um jogo, alguma coisa do tipo. Então eu falo, it is nice. É legal. Aí deu certinho, é legal. Então, a gente acabou de falar sobre o it, né? O porquê a gente erra e porquê nós temos que usar. Mas o pronome it. Mas tem um outro problema, uma outra questão, que no inglês não se omite os pronomes, não quando nós estamos falando corretamente, e principalmente se você está escrevendo e-mails formais. Então, na linguagem formal, principalmente, que é no meio acadêmico ou profissionalmente falando, quando vocês forem escrever ou mesmo falar, o ideal é que você use os pronomes, tá? Haverá uma situação onde é possível vocês omitirem o pronome, mas eu vou chegar lá. Vamos trabalhar primeiro a questão da não omissão e por que nós não omitimos os pronomes. Primeiro lugar, na verdade, primeiro lugar não, o que você precisa entender é que a morfologia do inglês é muito pobre, a morfologia dos verbos. O que é morfologia? Morfologia é a conjugação dos verbos. Então, no português, eu não preciso falar assim, eu sou extrovertida. Eu posso falar, sou extrovertida, e automaticamente eu elimino o pronome eu. Ela foi lá. Eu posso falar, foi lá, tá? Se as pessoas na conversa já sabem de quem se trata, é claro. Então a gente omite porque através da morfologia, da conjugação do verbo, eu consigo identificar de quem você está falando. Se é eu, se é você, se é ela, ele. E aí eu já sei qual é a pessoa, quem é o sujeito da frase. No caso do inglês, a morfologia ou a conjugação dos verbos é pobre. Então, por exemplo, pobre nesse sentido, né? No passado, por exemplo, vamos falar do passado, worked. É para todo mundo. I worked, you worked, she worked, he worked, it worked, we worked. Então, se eu eliminar o pronome, como é que eu vou identificar sobre quem você está falando? Quem que é a pessoa ali? Quem que é o sujeito da frase? Não tem essa possibilidade. Falar, worked yesterday. I worked, you worked, he worked, who? Quem? Quem que trabalhou ontem, tá? Por isso que não se elimina. Ou melhor, não se omite como no português, porque o português, como eu falei, através do verbo, da forma do verbo, eu sei de quem você está falando. E no inglês não é possível fazer isso, tá? Porém, sempre tem porém, para fechar com exceção, quando a gente está falando na linguagem mais informal do dia a dia, é possível omitir, principalmente na primeira pessoa. Por exemplo, sua mãe te chama e aí você fala, tô indo, já tô indo. Então, ao invés de você falar I'm coming, você pode falar coming, tá? Aí você corta até o verbo também.
Se você quiser falar, por exemplo, estive lá, ao invés de você falar I have or I've been there, você pode falar been there, simples assim. Então, na linguagem informal, é possível omitir e até mesmo os outros pronomes, mas se todos na conversa estiverem cientes de quem você está falando. Só que não é muito comum, é mais comum omitir o I, tá bom? Então, vamos fazer um resumão para deixar tudo bem claro, crystal clear aqui, tá? Comecei falando sobre o it e o porquê as pessoas têm dificuldade em usar o it. São por dois motivos. O it, nós não temos um equivalente, a gente não tem um pronome que é só para falar sobre objeto, animal e coisas no geral. Lembrando que it é singular, tá bom? A outra dificuldade em usar o it é porque a gente tem mania de falar, é legal, é bacana. E aí, pra gente, né, a gente pensa em português, então seria o is, e legal, nice, bacana, cool. Então, is nice, is cool. Não se pode começar frases no inglês com os verbos ali na frente. Não importa se é verbo to be ou não, só jogar o verbo ali. Eu preciso do pronome. Por que eu preciso dos pronomes? Porque a morfologia deles é pobre. O que é morfologia? Conjugação. Não tem a conjugação que nem a gente tem, graças a Deus, obrigado Senhor, que é muito mais simples, porque português é muito difícil. Então não tem toda aquela eu sou, tu és e assim vai. É muito simples, o verbo to be é 3 formas no presente, am, is, are, acabou. Mas mesmo assim, por exemplo, o is é para he, she, it, são 3 pessoas, então eu preciso colocar ali o pronome para saber de quem que você está falando. He is nice, she is nice, it is nice, preciso saber de quem você está falando, do que você está falando, tá? Então, por isso que se usa os pronomes. E, por fim, para fechar tudo, é possível sim omitir os pronomes, principalmente quando se refere a você, numa linguagem formal. Lembra que eu dei exemplo? I'm coming. Ao invés de falar I'm coming, quando sua mãe está chamando, você fala coming. Eu estive lá, você pode, ao invés de falar I have been there, been there. E é isso. Espero que você tenha entendido. E eu quero que vocês criem 3 frases. É lógico que eu vou deixar a lição de casa para vocês. Não vou embora sem deixar a lição de casa, porque afinal vocês estão estudando comigo. Então vocês vão deixar 3 frases aqui nos comentários para mim, usando o it, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Obviamente vocês vão compartilhar esse vídeo porque tá muito legal. Muita gente precisa saber disso para parar de errar com os pronomes. Compartilhem, deixe seu like, se inscreva no meu canal e até a próxima.